Oi, tudo bem? Vamos falar de tabela periódica hoje? Você sabe usar uma tabela periódica? Sei não, hein? Bom, se você não sabe ou se sabe, assista o vídeo, você vai gostar. Bom, tá aqui uma tabela periódica. Então, o que que é uma tabela, primeiramente? Uma tabela simplesmente é uma junção de várias colunas com várias linhas e elas estão então agrupadas se tem uma correlação entre si. Isso é uma tabela, ok? O que que faz uma tabela ser periódica? É porque ela vai ter um canto, depois ela volta no início. Ela vai ter um canto e volta no início. E como que isso pode estar relacionado a gente entender a química? Bom, primeiro passo, eu vou ter que falar um pouquinho com vocês sobre o modelo atômico. Então, tá aqui, eu vou colocar exatamente o modelo atômico que a gente já conhece. O modelo atômico lá de Rutherford. Então, vamos lá, tem o núcleo, tem o nêutron e a gente tem as camadas. Opa, fazer mais bonitinho essas camadas. A gente tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Se vocês repararem, são 7 camadas. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas o que que isso tem a ver com a tabela periódica? Vamos voltar lá? A tabela periódica ela tem 7 linhas, né? Porque é linhas e colunas. Essas linhas aqui, a gente na tabela periódica a gente chama de períodos. E incrível, né? Esses períodos estão relacionados com as camadas. Ah, então pera lá. Então se eu faço uma distribuição dos elétrons, uma configuração eletrônica do átomo, e eu acho as camadas, quantidade de camadas que o átomo tem, então está relacionado à linha que ele vai se encontrar na tabela periódica? Sim. Então essas linhas a gente chama de períodos que está relacionado com as camadas. Que legal! E esses numerinhos de cima, que a gente chama de colunas, as colunas estão relacionadas com a camada de valência. E o que é camada de valência? É a quantidade de elétrons que o átomo tem disponível para usar para uma ligação química. Veja só, então vamos supor que eu. Opa, não quero que você. Eu quero aqui. Então vamos escrever aqui camada de valência. Então, aqui na camada de valência, então vamos supor que eu tenha um elemento químico que ele tenha uma distribuição eletrônica parado em S. Por exemplo, vamos dar o exemplo do lítio. Eu tenho um S2, 2S1. Então eu faço a distribuição eletrônica do lítio e o lítio ele vai parar a distribuição eletrônica dele no 2S1. Então esse 2S1 é o mais energético, porque a distribuição eletrônica é por ordem de energia. Ok. Então, esse 2S1 é o mais energético. Para determinar a camada de valência, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o mais energético, se ele terminar em S, eu vou somar os elétrons dele para saber a camada de valência. Então, no nosso caso do lítio, ele parou em S. Então, eu tenho um elétron na camada de valência do lítio. Ah, e se ele tivesse parado em P? Tivesse parado em P, eu vou somar os elétrons do P mais dois elétrons do S. Por que eu tenho que somar dois elétrons do S? Porque o subnível S participa das ligações químicas quando tiver o subnível P. Ah, e se tivesse parado em D? Você vai somar os elétrons do D que parou mais dois do S, porque o subnível S participa também das ligações quando tem subnível D. Ah, e se tivesse parado em F? Então eu já sei, vai somar os elétrons do F mais 2 do S, porque o S participa da ligação química. Isso, o S sempre vai participar. Então se ele parar em S, são os elétrons do S. Somar, parar em P, vai ser os elétrons do P mais 2. Se parar em D, são os elétrons do D mais 2. Se parar em F, os elétrons do F mais 2. Dá um exemplo que mostra isso. Então, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, arsênio. O arsênio atômico 33, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, gastei 20, 3d10, gastei 30, 4p3. Aí, professor, como que fica? Ele parou em 3p3. Então, eu vou ter 3 elétrons do P e eu tenho mais 2 do S que eu vou ter que somar. Então, eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Ah, interessante. Dá um outro exemplo. Então, pegar, por exemplo, o ferro. Ferro no atômico 26. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, gastei 20. 3d6. Então, 3d6 é o subnível mais energético que eu tenho. Então, eu vou pegar os 6 elétrons dele, eu vou ter que somar os 2 elétrons, e aí eu tenho 8 elétrons na camada de valência. Ah, tá. Então, acabou de falar agora há pouco que esses elétrons na camada de valência é onde são aquelas coluninhas. Então, se isso é verdade, então o lítio, né, que a gente acabou de fazer, o lítio está aqui. Então, o lítio tem um elétron na camada de valência, logo ele deveria ser do grupo 1, né, certo? E sim, o lítio está aqui no grupo 1, ele está no grupo 1 e está no segundo período. Como que eu sei que ele está no segundo período? Que eu olhar aqui, eu vou ver o seguinte, ó, lítio, ele tem 1, 2, então ele está no segundo período, e grupo 1. Ah, bate, que legal. Bom, vamos ver o arsênio. O arsênio tem qual que é o maior número da frente? 1, o 2, o 3, o 4, o 3 ou 4? 4. Então ele tem que estar no quarto período da tabela periódica e no grupo 15 ou 5. 5 eletrocamadas valentes. Então vamos lá. O arsênio tem que estar aqui no quarto período. Se a gente olhar na tabela, a gente encontra. Realmente, ele está aqui. Eu falei que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele está no grupo 15. Por que isso ocorre? Porque exatamente nesse grupo, quando eu tiver grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, aqui eu tenho que subtrair 10 para achar a camada de valência. Então, se ele está com 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Toda vez que parar no subnível P, para saber o grupo, eu tenho que somar 10. Tá? Isso se depara porque exatamente teve que passar pelo subnível D. Tá? Então, é por conta disso. Mas alguns elementos não passam para o subnível D. Então, essa explicação acaba não sendo muito adequada. Eu prefiro falar assim, quando para em P, né, você soma 10 para saber o grupo, ou se você quiser saber a camada de valência, pega o valor do grupo e subtrai 10. Então, tem 15 menos 10, tem 5 elétrons na camada de valência. E bate o arsênio. Se a gente olhar, eu vou apagar isso aqui, porque senão fica confuso. Vou apagar essa linha. Agora a gente vai encontrar o ferro. Então, olha só o ferro. O ferro tem esse sisteminha aqui ficou aparecendo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 3. 4 é o maior período que ele vai estar. E tem 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos ver se isso bate. Então, ó, quarto período. Está aqui o quarto período. Eu encontro o grupo 8. Está aqui o ferro. Nossa, olha que bateu mesmo. Então, tá aí. Com a distribuição eletrônica, eu consigo achar os elementos na tabela periódica. Mas todos. E quer ver? Vamos pegar outro exemplo, né? Já que a gente já deu 2 exemplos, vamos dar mais exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o cloro, que é número atômico 17. Vamos pegar um outro elemento aqui. Então, vamos primeiro fazer do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Aqui já gastei 10, 12. Aqui falta 5. Então, se a gente olhar aqui, para essa lógica, então ele vai ter 5 elétrons, tem que somar o 2 do S, tem 7 elétrons na camada de valência. Como ele parou em subnível P, eu sei que ele vai ser do grupo 17. E o maior número aqui da frente é o 3, então eu sei que ele é do terceiro período. Então, se eu for procurar o cloro na minha tabela periódica, eu sei que ele está no terceiro período e ele tem que ser do grupo 17. E bateu mesmo? Ah, que legal. Ah, vamos pegar um elemento aqui, ó, chumbo. Ah, quero ver se você vai descobrir o chumbo. Bom, será que se eu olhar daqui já dá para perceber? Será que o chumbo eu consigo descobrir que ele é do grupo 14 e do sexto período? Vamos escrever aqui, ó. Então, chumbo 82, olhando lá, ele é do grupo 14 e do sexto período. Será que isso aqui bate? Né? Será que o chumbo isso aqui bate? Bom, vamos fazer então aqui a distribuição do chumbo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, gastei 30, 4p6, 5s2, 4d10, é isso mesmo, 4p6, 5s2, volta 4d10, 5p6, 6s2,
4F14, aqui já deu 70. 5D10, aqui já deu 80. Então agora 6P2. Ok, então o mais energético que eu tenho é esse carinha aqui, ó. Qual que é o maior número da frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. 6. Então ele está do sexto período, porque o maior número da frente do preenchimento quer dizer que ele já está no subnível camada 6. Como ele parou em 2, tem que somar o 2 do S, 4. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai ser do grupo 14. Nossa, exatamente como fizemos nossa previsão. Olha, a tabela periódica é tão mística, né? Poxa, interessante isso, né? E será possível fazer o contrário, olhar a tabela periódica e determinar a configuração eletrônica? Sim, é possível. Se vocês olharem a tabela periódica, vocês pegarem, por exemplo, o bário, vocês olharem o bário está no grupo 6, né, o período 6, então é o grupo 2, então é possível entender que ele vai parar em S2 e 6S2. Nossa, isso é mágico, é mágico. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer exatamente a distribuição eletrônica simplesmente olhando a tabela periódica sem ter que fazer a distribuição eletrônica, que isso é muito mais mágico ainda. Bom, espero que você tenha gostado, tenha ajudado você a entender um pouquinho como usar a tabela periódica. Essa é uma das coisinhas que a gente pode usar com a tabela. Se gostou, curta o vídeo e se você acha que tem algum amigo que está estudando química e você gostaria de compartilhar o vídeo, compartilha, ajuda o canal também. Muito obrigado, até mais.